E agora a gente abre essa lista dos filmes brasileiros, né? E vamos começar com Um Mundo Novo, que traz aí um casal. É um filme questionador em relação também a preconceitos existentes na nossa sociedade, a estigmas, né? Conta mais pra gente. Esse filme, Thalita, eu achei uma surpresa, assim, para mim foi uma surpresa agradabilíssima, porque eu não conhecia esse diretor, ele se chama Álvaro Campos. Parece até o nome daquele heterônimo de Fernando Pessoa, só que É. o heterônimo é Álvaro de Campos, esse aqui é Álvaro Campos, mas é um nome que a gente guarda muito fácil por causa disso. Mas eu não conhecia o trabalho dele, e ele fala em entrevistas que esse foi um filme feito durante a pandemia, e muito barato. Ele foi feito com R$ 70 mil e um grupo de atores e atrizes pouco conhecidos, pouco badalados, não são atores da Globo, né? E que são basicamente da comunidade do Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, onde se passa essa história. Qual é essa história? Nós temos um casal que é um casal interracial, uma moça negra e um rapaz branco. Ela é uma advogada, é essa que aparece aí. O nome dessa atriz gravem esse nome, Tati Vilela, muito boa. Eles formam um casal e eles querem comprar uma casa, né? Como eu estava falando, ela é advogada, ele é grafiteiro, né? E eles querem, surge uma oportunidade de compra de um apartamento no Leblon e eles querem juntar os recursos, a grana que eles têm, para dar uma entrada nesse imóvel e passarem a morar juntos, se casarem, irem para lá. E eles vão à casa do irmão desse rapaz, que é um rapaz do mercado financeiro, né? E vão pedir para ele um aval para conseguir um empréstimo bancário, para complementar a entrada daquele imóvel. Então o encontro vai ser esse rapaz, que é o grafiteiro, apresentando para a família essa namorada, né? E buscando um empréstimo para eles conseguirem realizar o sonho, o famoso sonho da casa própria deles, né? E vai ser muito interessante, porque o filme é muito sutil. Você está trabalhando não com uma família abrutalhada, né, que revelaria o seu racismo, assim, explicitaria o racismo, mas você vai vendo assim como as relações se dão de uma forma sinuosa, de uma forma bastante sutil, e como o racismo estrutural brasileiro opera, ou seja, ele opera nunca se confessando, ele está sempre lá, né? Mas ele nunca mostra sua cara, né? Mas ele produz os seus efeitos, né? E de uma maneira bastante disfarçada. E isso vai ficar mais explícito ainda. Eles vão almoçar, vão pedir esse aval, vão se relacionar com o pessoal que está lá, que é um casal, né? Esse irmão do rapaz e o companheiro desse cara que é do mercado financeiro, né? E duas irmãs dessa personagem, que é a Cons de Conceição, que é a personagem da Tati Vilela, vão se juntar ao grupo no almoço, né? E aí vai rolar uma série de circunstâncias em que, sinuosamente, pelas frases, você vai ver como opera não apenas as questões raciais do Brasil, mas também as questões de classe social. É um filme muito sutil, que não faz discurso nenhum para te convencer, mas por isso mesmo é super eficaz e te pega. Eu confesso para você que foi para mim uma grande surpresa de um filme simples, feito com pouco dinheiro, mas muito bem filmado, em preto e branco, como a gente está vendo aí, né? Sim. E que passa o seu recado de uma forma que respeita muito a inteligência de quem está o assistindo. Muito legal, recomendo muito esse filme. Está em alguns cinemas ainda. Eu acho que já está em São Paulo. Eu acho que no Rio de Janeiro entrou hoje, se não me engano, vai entrando devagarzinho no mercado exibidor. E é um filme assim com todos os méritos, inclusive por ter sido feito assim em condições bastante precárias, porém com muito talento.
Que bom, né? Tomara que esses filmes brasileiros que estreiam nessa semana tomem de fato os cinemas, né? Porque são muito bons. Eu dei uma olhada aqui nos trailers, muito bons. A gente vai para o próximo, inclusive, que é um documentário. Chama Toda Noite Eu Estarei Lá. É sobre uma cabeleira transexual que Uhum. luta pelo direito de entrar na igreja que sempre frequentou antes de fazer essa transição. Esse filme, não sei se você se lembra, nós já comentamos esse filme o ano passado, porque ele teve no festival Olhar de Cinema e fez um sucesso muito grande, foi premiado, tal, e fez um sucesso de público lá muito grande, porque essa figura, a Mel, que é essa cabeleireira trans, é uma figuraça assim, que encantou a todo mundo. Né? E ela é isso, né? Ela é uma mulher transexual e evangélica, né? E ela foi discriminada na igreja que ela frequentava, foi proibida de entrar na igreja, e ela não aceitou isso aí de jeito nenhum, de forma passiva. Ela passou, ela entrou na justiça pelo direito dela de frequentar a igreja, ela ia toda noite com o cartaz na porta da igreja dizendo que ela estava sendo impedida, o cartaz com os dizeres, dizendo que ela estava sendo impedida de praticar a religião dela. E é uma história de luta que é uma história muito bonita, na verdade, muito bonita, e que é uma história assim que transcende a situação pessoal dela e diz respeito a todos nós no seguinte sentido, né? Da luta pelos direitos. Todo mundo dizia, inclusive pessoas que gostavam dela, família dela, amigas dela, amigos dela, diziam: por que você não vai buscar outra igreja? Essa aí está discriminando você, vai buscar outra. Ela fala: não, é nessa igreja que eu quero entrar, porque eu tenho direito, é um espaço, a igreja é um espaço público, não tenho direito de proibir ninguém, não tenho direito de discriminar ninguém, e é nessa que eu quero entrar. E ela leva essa luta, que é a luta universal pelos direitos, não cede a jeitinho, não cede a facilitários, e mostra essa pessoa, que é uma pessoa que é absolutamente exemplar. Se todos os brasileiros e brasileiras reivindicassem seu direito dessa maneira, eu acho que a gente estaria numa sociedade melhor. Eu não lembrava que ele já tinha passado por aqui, não. Que história bacana, interessante. Não lembrei quando assisti ao trailer. A gente tem agora a Festa de Léo. Também outro filmaço, tá vendo? A lista é muito boa. A Festa de Léo é sobre um aniversário, né? Diga, muito bom. Também numa comunidade carioca, né? Dirigido por uma mulher, pela Luciana Bezerra, que é daquele grupo Nós do Morro, que também está na origem daquela produção que nós falamos do filme anterior. Né? Não da cabeleireira, aquele filme anterior que é o Mundo Novo. Para você ver como as comunidades estão fazendo. Eles têm um grupo chamado Nós do Morro, que surge em parte dos atores de Cidade de Deus e que acabam fazendo filmes. É um grupo também de teatro, é um grupo de cinema, é um grupo de roteiristas que filma. Então, eles estão fazendo os próprios filmes, estão fazendo com uma extrema competência. Esse filme aqui é muito interessante. É uma história que diz o seguinte, que é uma mulher, Rita, que é separada do marido e deseja dar para o filho, que é um garoto, né, uma festa de aniversário. E o marido está envolvido com um grupo de traficantes da comunidade e deve dinheiro, e acaba tirando o dinheiro dela que seria destinado para a festa. Esse é um enredozinho assim que vai desencadear uma história que se passa inteiramente na comunidade, né? E mostrando isso, né? Que é a coisa mais importante quando eles fazem os próprios filmes sobre eles, né? Mostrando que existe muito preconceito de achar que uma comunidade, um morro, é formado, é um lugar de crime, é um lugar de violência, de tráfico de drogas. Pode haver tudo isso também, mas 99% é formado por uma população honesta, solidária e que
tenta ganhar a vida assim com uma bravura extraordinária, que é a bravura do povo brasileiro pobre para sobreviver, como a gente sabe muito bem. Então é um retrato dessa comunidade. Esse marido que gasta o dinheiro, que se envolve com o traficante de drogas, é um cara que vem que é o Jonathan Hagensen, que é um cara que vem daquele filme do Fernando Meirelles, Cidade de Deus, é um filme de 2003, né? Um filme que já tem mais de 20 anos aí, que hoje é um clássico do cinema brasileiro, como eu já falei outras vezes aqui, e que é conhecido no mundo inteiro. Então, esse pessoal, esse filme está na origem desse grupo, dessa tradição e dessas iniciativas artísticas tão importantes, que são um retrato da sociedade brasileira, feita pela sociedade brasileira ela mesma. Não é gente de classe média que vai subir o morro para registrar como eles são, como eles pensam, como eles sentem, quais são os problemas e quais são as virtudes deles, mas são eles próprios que fazem isso, e fazem com muito talento. Essa garota, Luciana Bezerra, é muito talentosa. Vejam o filme para vocês comprovarem isso. Muita qualidade o cinema brasileiro apresentando, realmente. E daí a gente tem mais A Filha do Palhaço. Fala pra gente. Também já comentamos esse filme, vou falar rapidamente sobre ele, que já passou em festivais, já passou, se não me engano, no Festival do Ceará. É um diretor cearense, o Pedro Diógenes. Tem um elenco bacana esse filme, com o Jesuíta Barbosa, que é um ator que hoje está assim, na crista da onda. Ele vai interpretar o Ney Matogrosso num filme sobre o Ney, que será feito, acho que já está até pronto o filme, mas não foi lançado ainda. E um cara incrível, que é esse Demick Lopes, que é o protagonista, é o tal do palhaço. Ele é um cara que tem uma personagem trans, que ele faz nos bares noturnos, nas boates, e ele tem uma filha que se afastou muito tempo dele, e é um reencontro entre esse pai, né, e essa filha, que é um reencontro bastante problemático, porque o modo de vida dele é um modo de vida que a garota, a princípio, não aceita, mas ela acaba se aproximando do pai e vendo as qualidades do pai, vendo o exercício de liberdade do pai e o grupo em torno dele, e isso cria uma relação de reaproximação entre eles, né? Mas é um filme que trata dessa questão de reaproximação de pai e filho, ou pai e filha, de uma maneira que não é nada piegas. Os conflitos estão ali, não são escondidos, mas também mostram para a gente que o que mais importa nessa relação é a sinceridade, é o amor entre os personagens, e é o que pode levar a gente colocar, entre aspas, e se descartar de preconceitos que impedem que as pessoas sejam mais felizes e exerçam a sua vida como querem, exerçam a sua sexualidade como bem desejam, e não sejam discriminadas por isso. É um filme libertário nesse sentido, né? Extremamente bem feito, com momentos assim muito emocionantes e com momentos muito engraçados também. Ele tem muito senso de humor. E esse cara, eu também não conhecia, esse Demick Lopes. Esse é um grande artista, Thalita. É incrível como a gente viaja, vai para festivais e vê filmes, às vezes, de gente que a gente não conhece, e a gente vê a emergência de talentos brasileiros dos quais a gente nunca ouviu falar e que são uma grata descoberta. Esse cara é uma delas. Que legal. Zanin, ganhamos 5 minutos, vamos até as 4h05. Vamos trazer um stream, pode ser? Qual você prefere? Eu quero trazer esse stream que eu gostei muito, que é um faroeste mexicano, chamado A Cabeça de Joaquim Murrieta, que está no Prime Video. Tem 8 episódios viciantes.
Você começa a ver, dificilmente você vai parar. Já estão os 8 lá. É para, tipo, maratonar. Em 2 dias você maratona numa boa, assim, se você não tiver, se você tiver o tempo livre para isso. E ele é baseado, isso eu fui pesquisar. Esse Joaquim Murrieta foi um personagem real do século XIX mexicano. Ele era considerado um tipo de Robin Hood mexicano, aquele tipo assim que é um bandido que tem uma certa respeitabilidade diante das populações. As populações consideram ele como um herói, porque, de fato, ele é um herói nesse sentido, da resistência. Sem deixar de ser bandido, ele combate os norte-americanos na guerra que tiveram com o México, e na qual guerra o México perdeu mais da metade do seu território. E eles estão lá, e as tropas americanas estão lá e estão barbarizando as populações mexicanas, inclusive aqueles que tinham pequenas propriedades que, no acordo de paz lá, que os Estados Unidos selaram com o México, diziam que essas pequenas propriedades seriam respeitadas, e não são. E para gravar isso aí, existe uma corrida ao ouro, existem veios, minas de ouro na Califórnia, e então existe uma corrida do ouro que você sabe que propiciam todo tipo de violência causado pela cobiça e pelo banditismo e pela disputa pelos veios e tudo mais. Esse filme aborda tudo isso de um jeito totalmente aventuresco, né? Essa dupla, que é o Joaquim Murrieta e uma jovem imigrante chinesa que ele acaba salvando e que, agradecida, forma uma dupla com ele. E eles vão saindo por ali e vão se metendo em lutas contra soldados americanos e tudo mais. Tem uma história totalmente rocambolesca e que lembra muito as histórias do Zorro. E daí, pesquisando, sabe, o personagem Zorro que todo mundo conhece, né? Sim. Dizem que o Zorro, que a figura do Zorro, que é uma lenda também, foi inspirada nesse Joaquim Murrieta, que é o nosso Robin Hood mexicano. Quantas Então, ligações, né? Que bacana. muitas ligações, Thalita. E ele é filmado de um jeito, para falar um pouco do estilo da coisa, ele é filmado de um jeito absolutamente encantador. Aqueles grandes desertos, aquelas grandes paisagens, aquele ambiente do faroeste mesmo, ganha um colorido muito especial, uma fotografia muito elaborada, ele é muito sofisticado. Como produto audiovisual, não vou dizer que é filme, porque é uma série de 8 episódios, como eu disse, mas ele tem, assim, por essas imagens vocês podem perceber como são elaboradas, assim, luz contra luz, a cor daqueles espaços grandes abertos, né? E ele é cheio de aventuras, cheio de idas e voltas, é absolutamente cativante. E conta uma história que, no fundo, é uma história real, porém aqui contada com as liberdades da ficção. Recomendo muito essa série aí para quem gosta de faroeste, para quem gosta de história e para quem gosta de um bom passatempo também. É show de bola.